Amém. Hoje pela manhã nós olhamos para Cristo como o cabeça e vimos grandes implicações. Apesar de muitas coisas que estavam no texto de Efésios, a gente ter escolhido só 3, não é? Hoje eu tive ainda mais dificuldade para falar sobre o que vou falar, porque foi mais difícil ainda separar só algumas coisas em algo tão rico para meditarmos nesta noite. Eu vou ler no capítulo 3 do livro de Atos, e vamos ler do verso 17 até o verso 26, que diz: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, assim como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que havia predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se então e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele envie o Cristo que lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como prometeu há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará dentre o seu povo um profeta como eu. Vocês devem ouvir tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será completamente eliminado do meio do povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, quando falaram, previram estes dias que estava se cumprindo, começando a se cumprir naquele dia que Pedro está falando, né? E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus pais. Ele disse a Abraão: por meio da tua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Quando Deus ressuscitou a seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, desviando cada um de vocês dos seus caminhos malignos. Então você vê aqui, ele está falando sobre Jesus como o profeta que haveria de vir. Todos os profetas só vieram para apontar não sobre aquilo que Deus faria através dos profetas que fosse o suficiente, não, eles eram só placas para o único grande profeta, que era Cristo. Como a gente viu hoje de manhã, o único cabeça da igreja. Há um compositor e maestro famoso, não é? Um dos mais famosos no último século, Leonard Bernstein, que nos anos 50 ele foi apresentador de um dos especiais de televisão mais famosos da história, e percorreram o mundo, chegaram até aqui, né? Concertos para a juventude, fazendo a música, a melhor música que já existiu, né? Ser popular entre a juventude. E ele nasceu em 1918 e morreu agora, não tanto tempo atrás assim, faz bastante tempo, né? Mas não tanto assim, em 1990. Então ele foi esse maestro pianista e compositor americano, e talvez ele seja o primeiro grande astro da música clássica, assim, que foi americano, né? E ele então ficou famoso na direção da Filarmônica de Nova York, e esses grandes concertos que a Filarmônica de Nova York fazia se tornaram, entre 1954 até 89, nesses programas chamados Concertos para a Juventude. E num desses programas, Bernstein, ele disse algo sobre a Quinta Sinfonia de Beethoven. Talvez as pessoas conheçam muito a Nona, mas a Quinta Sinfonia é maravilhosa. Todas as sinfonias de Beethoven são maravilhosas, né? Na partitura da Quinta Sinfonia, Beethoven escreveu: assim o tempo bate à sua porta. Então isso acabou virando o tema que se volta várias vezes na Quinta Sinfonia, virou o símbolo de suspense até para quem não conhece Beethoven, né? Tchan, 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 tchan. Quer dizer, sempre que vai acontecer alguma coisa, você vê que o próprio Beethoven, quando compôs, já sentiu isso assim. Os acontecimentos batem, né, à sua porta. E ele estava falando sobre a maravilhosa sinfonia que é a Quinta, né? Apesar da Nona ser a mais famosa. Ele disse assim, num desses concertos para a juventude que estava centrado em Beethoven, ele disse: Beethoven, com a sua música, nos deixa com a sensação de que algo neste mundo está certo, nesse mundo tudo está errado. Quando você ouve a Quinta de Beethoven, por exemplo, você fica com a sensação de que alguma coisa
está certo no mundo, algo que se confirma em toda parte, algo que segue suas próprias leis consistentes na inconsistência do mundo, algo em que podemos confiar, algo que nunca nos decepcionará. Ele está dizendo, a Quinta Sinfonia, ela insta em nossos corações algo nesse mundo que não é como as outras coisas do mundo, que você sabe, todas as coisas que prometem mais, as grandes posições como ele ocupava como maestro da Filarmônica de Nova York, as grandes carreiras, as grandes fortunas, isso tudo acaba nos decepcionando. Os grandes romances nos decepcionam não porque eles são infelizes, né? Mas porque eles não foram destinados a fazer que a nossa alma realmente descansasse e tivesse paz. Mas ele diz alguma coisa na quinta de Beethoven, na Quinta Sinfonia e em outras partes da sua obra, passam para nós que há algo que nunca decepciona, que há algo maior do que tudo que a gente experimenta, que há algo realmente que é a única coisa certa, mas que a gente não consegue alcançar. E essas obras nos faz sentir que essa coisa existe, apesar de não nos fazer, não nos levar até a ela, né? Então, se você perguntasse a Leonard Bernstein, você acredita que existe um Deus e que falou e nos deu um corpo de verdade para nos dirigir, para nos levar para este lugar, que as palavras de Deus são absolutamente corretas, como você sente que algo finalmente que é correto, certo e não decepcionará, que são perfeitamente consistentes internamente com todo o nosso ser e se confirmam em toda parte, que são completamente confiáveis e que nunca pode nos decepcionar, como ele havia dito. Se você perguntasse a Bernstein isso, ele acreditava em um Deus assim, ele diria não. Ele era um homem secular, ele diria não. No entanto, na única área que ele conhecia bem, que era a música clássica, a área que ele conhecia muito bem, ele diz, isso me diz que há algo assim, algo que se confirma em toda parte, há algo que é absolutamente consistente, algo que nos daria paz e nunca nos decepcionaria, apesar de eu não saber o que, algo que é absolutamente confiável e que nunca nos atrairia e depois não entregaria o que promete. Então você vê, ele é atraído por isso, ele sente que sua alma precisa disso, precisa de algo que realmente não deixe de entregar aquilo que parece prometer e aquilo que a nossa alma mais precisa, mas ele intelectualmente ele nega isso. É isso que Romanos 1 diz, essa é a culpa do homem, porque tendo conhecido Deus como Deus, não o glorificaram como Deus. Tendo tido revelação suficiente para chegar a esse ponto onde Bernstein chegou, na hora que ele vai colocar isso num corpo de verdade, ele racionalmente, ele racionaliza e diz que não pode crer nisso. Agora, por que ele se sente assim? Porque todos nós queremos um Deus que fala, queridos. Você vai ver aqui que Pedro está naquele primeiro sermão da igreja dizendo, ele vai enviar um profeta, finalmente o profeta para o qual todos os profetas vieram para apontar, porque todos nós queremos um Deus que realmente fale, não queremos apenas um Deus que fez todas as coisas, um Deus todo poderoso, não apenas um Deus, nenhum de nós, nenhum ser humano no fundo quer um Deus no estilo George Lucas, e Steven Spielberg, um Deus em que na saga Star Wars é a força. Nós não queremos um Deus que é a força. O que é uma força? Não podemos conversar com uma força. A força não pode realmente encantar tudo que nós somos, como os seres que foram criados como nós fomos, com a mente, com afeições. Não nos relacionamos com nenhuma força, a não ser de uma maneira nada pessoal, mas um Deus que pode falar com você, um Deus com quem você pode falar. Mas isso não é tudo, nós também queremos um Deus que possa falar em resposta àquilo que nossos corações começam a clamar em sua necessidade desesperadora, daquilo que só Deus pode dar: paz,
glória, vida. E nós queremos isso profundamente. Essa é a busca de todos os homens. Se você pode pensar sobre isso, é uma das qualidades ou características mais profundas da espécie humana. E que as outras espécies nesse mundo não estão sofrendo todos os dilemas, apesar de sofrerem as mesmas dores, a morte. Eles não estão sofrendo profundamente. Na verdade, você sequer pode dizer que um animal, por mais inteligente que seja, que ele sofra. Você pode dizer que ele sente dor. O sofrimento não é sentir dor. Sofrimento é ligar a nossa dor de ontem com a nossa dor de hoje, com a expectativa da dor de amanhã. É isso que é sofrimento. Um animal, ele sente dor agora, mas ele não está sofrendo ao pensar como vai ser daqui a um tempo. Ele não está sofrendo sobre a morte, não está sofrendo sequer sobre a dor, porque ele sofre, ele sente a dor nesse instante, mas ele não liga essa dor com a dor de ontem, ele não liga essa dor de hoje com a dor de amanhã, e nem com o seu fim. Então, o ser humano sofre, e essa é uma das qualidades ou características mais profundas da espécie humana. Nós queremos falar com outras pessoas além de nós. Nossa literatura encheu o mundo então com o quê? Se você lê C.S. Lewis e Tolkien, você fica encantado com o que estava por trás do que os levou a escrever. Você vê que a nossa literatura nos enche de quê? De animais falantes, árvores falantes e pessoas do espaço, pessoas de outro mundo. É porque nós ansiamos por isso. Todo o nosso anseio de um dia falar com algo que não seja um ser humano, mas que possa falar conosco e nos compreender, e nós o compreendermos, não é só um mito, vai ser verdade. Um dia você vai estar falando com um querubim. Ele não é um ser humano, ele não é do seu mundo. Finalmente, o que parecia ser só um sonho, um mito, uma fantasia, será verdade. Nós vamos nos relacionar racionalmente com seres que não são como nós, não são nem do nosso mundo e nem são seres humanos como nós, mas até então nós só podemos nos relacionar mais intimamente com outros seres humanos. Nós podemos ter os animais mais incríveis como os cães, mas nós não podemos falar com ele e ele falar de volta. Não podemos falar dos nossos sentimentos e ele falar sobre os dele. Ele não pode compreender nossas dores e nem ele pode expressar as suas próprias dores. Mas um dia nós vamos estar falando com seres que são fantásticos, mais fantásticos do que as nossas imaginações puderam criar. Seres mais incríveis, mais fantásticos e mais poderosos. No entanto, vamos poder ter uma verdadeira comunhão com eles. E Tolkien diz então, e C.S. Lewis, que isso é um mito, né? Os homens criaram, mesmo os homens antes, né, no passado, homens que não tiveram nenhum contato com nada a respeito de Deus, eles criaram o quê? Criaram deuses, criaram demônios, criaram o céu, criaram o inferno. Você vê a mitologia grega cheia de mitos, porque o ser humano anseia por isso. Então ele coloca na sua fantasia o eco que está dentro do seu ser. Não queremos sequer acreditar que nós somos os únicos seres que estão pensando, e então tem essa capacidade de ligar o ontem com hoje, com o amanhã. Queremos falar com alguém, existe alguém lá fora para falar, mas não é um animal. Não é tolo, não é como nossas imaginações criaram. Além de ter todos esses seres, há o próprio Deus. É isso, a razão mais plausível pela qual Bernstein se sente assim, pela qual todos nós nos sentimos assim, é porque nós fomos criados não só para Deus, nós fomos criados para um Deus que fala. É disso que se trata esse texto. Trata-se do fato de que Deus fala, e Ele fala plenamente, mas Ele fala plenamente, você só pode conhecê-lo de fato em Jesus Cristo. É por isso que Ele é o Verbo de Deus, é por isso que Ele é a expressão exata do Deus Pai. Por mais que todas as coisas que Deus criou comuniquem algo a respeito de Deus, do besouro a baleia azul, que é o animal maior que já existiu em todos os tempos, mesmo você olhar para a pré-história, para os animais
enormes. Então, nunca houve na história um animal maior do que o que existe hoje, que é a baleia azul. Então, desde a baleia azul até o menor animal, conta para nós algo a respeito de Deus. Você pode dizer que os insetos nos falam sobre a fertilidade de Deus, e você pode ver cada coisa que Deus criou contando algo a respeito dele, mas se você quer conhecê-lo, ele só fala num lugar plenamente, em seu Filho. Ele só fala num lugar plenamente e salvificamente, em seu próprio Filho. E é por isso que, como ele falou perfeitamente em seu Filho, no que é revelado na sua palavra, Deus não está falando mais nada hoje que seja maior do que ele falou. Uma das maiores tristezas da igreja é que sempre que eu ouço alguém dizer, eu acredito que Deus fala hoje, eles não estão falando da palavra de Deus, ou seja, da revelação completa de Deus em Cristo. Eles estão falando de sentimentos totalmente subjetivos do seu coração. Isso é crítico para entender porque o cristianismo é bastante diferente de todas as outras coisas e religiões e filosofias que você pode ouvir. Porque você pode falar e você pode ouvir. O cristianismo não está falando sobre união com Deus, algum tipo de consciência de Deus, algum tipo de experiência mística, ou até o que Bernstein podia sentir. Eu sinto que é algo maior quando eu escuto Beethoven. Eu sinto que é algo que está certo. Não sei o que é, não tenho a menor ideia do que é, mas existe algo no mundo que está certo. Existe algo que, se nós realmente tivéssemos um contato com isso, isso nunca nos decepcionaria. Claro que o cristianismo traz experiências, mas o cristianismo é um relacionamento entre Deus e o homem baseado na comunicação, e essa comunicação é completa apenas em Jesus Cristo, e toda ela está nas páginas das Escrituras. Então essa comunicação traz aceitação, confiança, alimentação na verdade. Como resultado, a Bíblia está constantemente falando sobre a fala de Deus, sobre ouvir Deus. E você não pode conhecer Jesus de uma maneira geral, sem ouvir o que Jesus diz. Se você acha que conhece Jesus pelos seus sentimentos, que conhece dele pelo que você imagina que ele seja, você de fato não conhece. Nós não conhecemos ninguém assim. Se alguém falar assim, olha, eu nunca te vi, não tenho muita intimidade contigo, mas eu sinto que você é uma pessoa assim, que você é uma pessoa assim, que você gosta disso, eu vou dizer, olha, você está totalmente errado. Você não pode me conhecer pelos seus sentimentos, pelas suas ideias de quem eu sou. Você só pode conhecer a pessoa real que eu sou, se eu me revelar a você. E você me conhece mais ou menos. Todas as pessoas no mundo nos conhecem mais ou menos. Nossas famílias nos conhecem mais. Nossos irmãos em Cristo nos conhecem mais. Às vezes o vizinho nos conhece aquela pessoa, conhece, mas nos conhece mais superficialmente. E aquela outra pessoa que nos vê de longe, você pode dizer assim, eu conheço o Messi. Conhece. Quem não sabe quem é o Messi? Ele está na televisão, ele está no jornal, você conhece quem é a esposa dele, você sabe quem são os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo que ninguém pode chamar de mentiroso por conhecer o Messi, você não conhece o Messi como os seus irmãos o conhecem, como seu pai e sua mãe o conhecem, como seu esposo o conhece, como seus filhos o conhecem. Perto do conhecimento que eles têm dele, teu conhecimento é totalmente... sequer nós podemos chamar isso de conhecimento de verdade. E é por isso que no Monte da Transfiguração, quando alguns apóstolos estavam lá, eles viram Jesus transfigurado. Naquele dia eles conheceram Jesus como eles nunca tinham visto antes, porque Jesus tirou o véu de carne que encobria em sua humilhação e humildade a sua glória, e eles puderam ver algo da glória que eles nunca podiam ver durante todos aqueles anos. E eles conheceram Jesus como eles não conheciam antes, e quem não estava lá não pôde ter um conhecimento tão profundo como eles tiveram. E naquele dia eles precisaram, apesar de ver isso e sentir coisas, eles precisavam de mais do que ver. É por isso que Pedro, quando vai contar aquela história, ele diz, muito mais confiável do que aquela visão que nós tivemos, a visão da glória dele com os nossos olhos, foi maravilhoso, mas nós temos uma coisa mais certa do que aquilo, porque nossas visões podem falhar, não é? Nossas visões podem estar tão impressionadas que perdem muitas coisas. Ele diz, nós temos por muito mais seguro a palavra da verdade. Pedro está dizendo o seguinte, entre aquilo que eu vi no Monte da Transfiguração e o que Deus falou,
eu confio infinitamente mais e conheço Ele muito mais pelo que Ele falou do que pelo que eu vi naquele dia. E naquele dia também Deus falou, porque no meio daquela percepção da sua glória, eles podiam dizer coisas maravilhosas, mas há coisas que Deus tinha que falar, ou eles não saberiam. E naquele dia Deus falou: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Deus está dizendo: Ele é o profeta. Vocês só ouviram os outros profetas porque eles falavam dele, mas Ele é a minha palavra, é a palavra final. Ouçam Ele, não apontando para outro profeta como os outros profetas apontavam para Ele. Ouçam Ele como tudo o que vocês precisam ouvir de mim. E aquele lugar estranho e assustador em Lucas 6, onde Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Ele está dizendo o seguinte: se eu não sou o profeta de vocês, por isso que eu disse, cada ofício de Jesus, como sacerdote, como rei, cabeça, como a gente viu hoje, como profeta, diz se nós estamos numa relação verdadeira com Ele. Ele está dizendo o seguinte: se eu não sou o seu profeta, se você tem outros profetas, se há outras pessoas dizendo coisas que têm autoridade na sua vida, se você mesmo diz para você coisas que têm autoridade em sua vida, então você não tem parte comigo. Como vocês me chamam de Senhor, se não ouvem o que eu digo? E Jesus, nessa declaração, está falando sobre o fato de que há muitas pessoas que estão falando com Ele, mas que não estão ouvindo Ele. E se você fala muito com Deus, e você pode ser uma pessoa que ora muito, mas se você não o ouve, e se você não ouve tão somente na sua palavra, você está se enganando. Você pode dizer: não, eu tenho muita intimidade, porque eu falo muito com Ele, mas Ele está dizendo: vocês não me ouvem. Como vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não me ouvem? Vocês podem falar muito, mas vocês não me conhecem, porque vocês não me ouvem. Então ele está dizendo: por que vocês me chamam? Por que vocês estão falando comigo como se eu fosse íntimo de vocês de alguma forma? E vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não estão me ouvindo. Minha voz não é o que dirige vocês, não é o que molda as suas afeições. É crítico e crucial na vida cristã que você entenda as coisas que Deus falou, porque se você não entende o que Deus falou, todos os seus sentimentos se baseiam no que você acha a respeito de Deus, ou nas experiências de prazer místicas que você supostamente sentiu. Mas Ele é um Deus que fala, Ele usa palavras que vêm especialmente através de Cristo, e através dessa maneira de se relacionar com Deus, através desse Cristo, é quando nós somos levados pelo Espírito a aceitar tudo que Ele diz e nos alimentar. Hoje a gente aceita de tal maneira a sua palavra, e ela molda a nossa vida de tal maneira que ela é simbolizada com um alimentar. Ela alimenta os nossos corpos, e então cria a nossa realidade, assimilando e confiando nessa verdade. E aqui nos é dito muito mais coisas sobre Cristo. Na verdade, como eu disse, eu levantei essa manhã e tive que cortar um monte de coisas, e ainda assim se tornou o que eu não cortei muito mais longo do que eu posso dizer hoje aqui. E nós queremos dar apenas uma pequena visão interna, né, dos tormentos de um pregador. Normalmente você, no final, você olha para tudo, toda a meditação, e você começa a pensar: o que eu tenho que tirar? O que eu tenho que tirar? Não porque é excessivo, não porque não é importante, mas porque simplesmente não dá para falar sobre todas essas coisas. Então a gente fala sobre apenas algumas coisas, e aqui a gente quer falar sobre 3 coisas que eu não sei se falarei sobre as 3. A Bíblia nos diz, em primeiro lugar, que Jesus traz a verdade. A verdade, ela não pode ser mudada nesse mundo, ela não tem nada a ver com esse mundo, com a opinião da cultura, nem do humanismo secular, nem das opiniões que o homem tem, porque a verdade não é desse mundo. Jesus diz: eu vim dar testemunho da verdade. Ele veio dar testemunho de uma verdade que não nasce aqui, não flui dos nossos pensamentos. Em segundo lugar, Jesus é a própria verdade. Em terceiro lugar, Jesus nos cura com sua verdade. E se não é a verdade dele que nos cura, então nós não estamos curados. Você entende isso? Ele traz a verdade, Ele é a verdade, e Ele cura com a verdade. Como Ele traz a verdade? No versículo 22 nos é dito que Jesus Cristo é um profeta.
Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu próprio povo. Vocês devem ouvir tudo o que ele lhes disser. Então Jesus é um profeta. Agora, o que é um profeta? Essa é uma palavra comum, mas ela é muito distorcida nas mentes. Infelizmente, a única coisa que a palavra profecia significa hoje para os crentes médios é alguém que prediz o futuro. Mas na Bíblia, prever o futuro é apenas algo muito periférico na vida de um profeta. Não é nem algo que o define. A palavra profeta é bem simples, né? Duas pequenas palavras, pro e feme. E é assim que a gente forma a palavra profecia, com essas duas palavras do grego. Pro, feme, significa literalmente ser para falar. Você vê, não está falando sobre previsões de futuro. Significa estar diante e falar para outra pessoa. Muito simples. Então, de fato, é tão simples que você pode ver isso particularmente em Êxodo 7, onde Deus vem a Moisés e diz: Moisés, eu quero que você se comunique com Faraó, mas quero que Arão comunique por você. Moisés, eu farei de você como Deus para Faraó, e farei de Abraão um profeta para você. Então, o que quer que você fale, Arão falará a Faraó. Aqui ele definiu o que é um profeta. Você vai ser como um Deus para Faraó, e você vai falar com Faraó através de Abraão, através de Arão, e tudo que você falar a Arão será o seu profeta. Por que ele vai ficar prevendo o futuro? Não, porque ele vai lá e vai falar para Faraó o que você disser. Então ele é o seu profeta, ele diz o que você disse. Então você vê a essência do que é um profeta. Não tem nada a ver com prever o futuro ou dizer coisas que vão acontecer. É falar no lugar de alguém. Agora, isso mostra claramente o que a Bíblia diz com a palavra profeta. O profeta é alguém que simplesmente pega as palavras de outra pessoa e traz para outra pessoa. E quando ele traz essas palavras de outra pessoa para outra, ele está sendo um profeta. Em outras palavras, o que o profeta diz, Deus disse. É por isso que Deus disse: ai daquele profeta que diz o que eu disse, o que eu não disse, porque ele é exatamente o oposto do que um profeta é. Ai daquele que diz: o Senhor disse isso quando eu não disse, ele me faz mentiroso. Ai de nós quando abrimos a palavra de Deus e colocamos nossas ideias a partir dela, porque nós não estamos falando para as pessoas: isso aqui é o que estou falando, isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui na verdade ninguém deve seguir, é só a minha ideia. Não, eu estou pregando aquilo como se fosse Deus que falou. O que as Escrituras dizem, já que é uma palavra de profecia, né? A Bíblia diz que a profecia a Bíblia é uma palavra de profecia. Então agora, nesse ponto, a gente deve contrastar essa visão da verdade com as visões de verdade que prevalecem em nossa cultura. Ou você é um profeta de Deus, ou você, um pastor quando está pregando, ou ele está sendo alguém que está transmitindo só o que Deus pensa. Não importa o que a psicologia disse da alma humana, o que Deus disse, é isso que um pastor deve dizer. Mas eu acho muito razoável. Eu não sou profeta de Freud, eu não tenho nada com as ideias dele. Deus disse muito sobre a alma humana e conhece muito mais a alma humana. Eu sou um profeta de Deus. O que nossa cultura está dizendo? Não interessa. Arão era um profeta de Moisés, como se Moisés fosse o Deus de Faraó. Arão não tinha que chegar para Faraó e falar as ideias dele, as ideias da cultura, a ideia dos egípcios. Ele só tinha que fazer uma coisa: ele era um profeta de Moisés, ele tinha que falar o que Moisés disse. Se isso ia ser bom, se não ia ser, se Faraó ia reagir mal, e ele reagiu, se Faraó ia gostar ou não, isso não interessava. Arão era um profeta de Moisés, devia dizer o que Moisés disse. Não devia tentar colocar em palavras que deixasse aquilo mais confuso, devia ser o mais claro do que Moisés disse para Faraó e deixar as consequências com Moisés, que disse o que disse. Então é muito importante, apenas a gente tem que por um momento olhar para isso. A gente não tem tempo de entrar e explicar
todas as visões de mundo. A sociedade tem visões de mundo, mas nós não nos interessamos, nós queremos saber quais são elas, porque nós temos que lidar com elas, mas não queremos saber delas como nenhum guia para nossas vidas. E a gente pode pegar duas visões de mundo e olhar para a vida e entender a realidade como duas visões no nosso mundo. Elas estão competindo para ser a principal visão da nossa sociedade, a principal visão da nossa cultura, a principal visão do ser humano, a principal visão da psique humana, a principal visão da alma humana. E quando a gente vê essas ideias, se você falar para mim qual vai prevalecer dessas ideias seculares sobre a outra, não posso dizer exatamente quais nos próximos anos vão prevalecer mais, mas não importa, nenhuma delas tem nada a ver comigo. Uma visão prevalente nas áreas da ciência e tecnologia, a visão basicamente diz: não há Deus, ou se houver, o agnóstico diz: nós não podemos conhecê-lo. Ele pode haver um Deus, ele pode ter criado as coisas, mas não temos como conhecê-lo nem saber o que ele quer, o que quase que dá no mesmo. A única coisa que é importante, a única coisa que realmente podemos saber, a única coisa que realmente é o que você pode provar, é o que você pode tocar, é o que você pode sentir. Ou seja, só o materialismo, a essência do humanismo secular. Portanto, há fatos científicos que podemos aprender através da ciência, mas essa ideia de mundo diz, mas não a verdade, porque não podemos ir além disso. Podemos saber o que é algo, mas não podemos saber por que aquilo existe, e nem podemos saber se aquilo tem algum propósito, porque aquilo teria que nos levar além do mundo das percepções e das experiências, e nós não conseguimos penetrar nessas coisas. Não há tal coisa como a verdade que lhe diz o seu propósito na vida, o que é certo e errado, o que realmente vai moldar a alma para encontrar aquilo que Bernstein disse, onde realmente há algo que nunca nos decepciona. Não há tal coisa como a verdade, apenas fatos científicos, mas nenhum fato científico. Quando alguém fala de ciência para explicar o propósito de uma coisa, ele abandonou a ciência. A ciência pode lidar com o fato, ela pode ligar que isso aqui existe, que se nós reproduzirmos isso aqui acontece. Agora, por quê? Qual é o propósito disso? Ela não pode dizer, porque ela não pode ir além da manipulação do que os nossos sentidos podem tocar. Qualquer coisa que a ciência diga além disso, ela está falando sobre fé e não sobre ciência. Mas às vezes eles fingem que não estão fazendo isso, não é? Então, na verdade, agora, um grande defensor dessa visão, eu já mencionei tanto Bertrand Russell, porque ele é um filósofo que define muito isso e foi muito influente no último século. Ele diz: o homem é o produto de coincidências acidentais de átomos. Você pode achar que ele é ateu, bem materialista, e fala que o homem é coincidência de átomos, não é? de acidentais de átomos que se chocam, mas é isso que muito mesmo cristãos dizem. Eles dizem que são assim, que não sentem isso, que não têm paz, tudo por causa dos átomos em seu cérebro. É tudo a maneira com que aquilo se organizou aleatoriamente. Não há nenhuma razão a não ser a mesma dele. Ainda que essa pessoa diga que acredita em Deus, você vê, ele criar um Deus muito estranho. Todo o brilho, ele diz, do gênio humano está destinado à extinção na vasta morte do sistema solar. Somente dentro da estrutura dessas verdades, somente na base firme do desespero inflexível que vai dominar nossa vida e alma, a habitação da alma pode ser construída com alguma forma que a gente possa nos relacionar com o desespero da vida. Porque nós não podemos ir além disso, não podemos nunca saber por que existimos e por que esse pequeno sistema solar existe. Não podemos, porque a ciência não tem nenhuma chance para dizer por que algo existe. Ela pode falar muito sobre o Sol, mas por que o Sol existe? Por que ele vai morrer? Não sabemos, não sabemos. Ele diz: a única maneira de você realmente se sair bem na vida é se você começar com esses fatos. Você é apenas um acidente. A sua vida não faz nenhum sentido. Ela vai ser o que ela é simplesmente porque ela é dessa forma. Você vai morrer, todo o universo vai morrer, não só você. Não há nada em você além da matéria que vai morrer.
O amor que você tem pelo seu filho é só uma maneira que os átomos estão agindo em seu cérebro. Não existe uma coisa real chamada amor. Não há nada em você além do que você pode tocar, ouvir, ver e cheirar. Não há nada espiritual. Não há uma alma, ele está dizendo. Apesar dessas pessoas falarem muito sobre a alma e a psicologia, parece que elas acreditam que existe realmente uma coisa imaterial chamada alma, mas elas não acreditam. Quando elas estão falando sobre isso, elas só estão falando sobre o que você pode cheirar, tocar, sentir. Elas não acreditam que existe nada além daquilo que os vermes vão comer na sepultura. Não há verdade, apenas fatos científicos. Você tem que começar com isso e garantir que você construa a sua vida nesses fatos, ainda que eles sejam desesperadores. Agora, há uma outra visão, e essa outra visão parece radicalmente diferente, só parece, porque há outros que dizem assim, em muitos aspectos, essa visão não vai dizer o que a gente viu agora, vai dizer, porque essa diz não há Deus, não há verdade, mas a segunda visão que domina muito a nossa cultura é todos nós somos Deus, todos nós somos parte do divino. Então uma diz que não existia nada, outra está dizendo que todos nós somos Deus. Deus é tudo aqui, e Ele está em você, e Ele está na árvore, Ele está em todas as coisas, e todos nós somos parte do divino. Parece quase que o oposto, né? Temos que entrar em contato com o fato de que nós somos uma divindade. Então você tem que olhar para dentro de você e tentar se conectar com o divino dentro de você, que somos parte dessa perfeição que é o cosmo, e não entendemos muito como, por exemplo, o câncer se relaciona com isso, mas ele também faz parte dessa coisa divina, e que somos parte de Deus, e que somos Deus, e a verdade significa entrar em si mesmo, e quanto mais você se conectar com o seu interior, mais você vai se conectar com a verdade do universo, do qual você também é divino, nessa grande estrutura. A verdade não é algo que você pode escrever ou ler, ou alguém pode te falar. Você não precisa de um profeta ou o profeta para te dizer qual é a verdade. Você acha ela dentro de você. A experiência subjetiva é o que te mostra a Deus. Quando as pessoas hoje em dia na igreja dizem Deus fala hoje, elas estão falando disso. Ela está dizendo que Deus fala dentro de mim, eu tenho uma conexão com o divino, e aí eu acordo de manhã, sinto uma coisa, é Deus está falando. O que ele falou na Bíblia? Não importa o que ele falou lá, porque agora ele está falando aqui. É isso que essa visão faz. E a gente podia falar o quê? Sobre pessoas não muito inteligentes, mas muito famosas, que falam tanto sobre isso, como Shirley MacLaine ou Oprah Winfrey, né? Mas há uma mulher chamada Beverly Gallian, e ela disse particularmente algo que não é profundo, já que quem tem pensamentos assim não pode ser realmente muito profundo, mas ela diz: uma vez que começamos a ver que todos nós somos Deus, que todos temos os atributos de Deus, então eu acho que todo o propósito da vida é recuperar a semelhança divina que já está dentro de nós, o amor perfeito, a sabedoria perfeita, a compreensão perfeita, e quando fazemos isso, recriamos aquela antiga unidade essencial que é a consciência, e que se expande numa consciência coletiva. E agora, o que Bertrand Russell diz e o que a Beverly está dizendo parecem ser exatamente o extremo oposto. Não há Deus, só há fatos científicos. E ela está dizendo, não, tudo é Deus, até nós somos Deus, o divino está dentro de nós, nós temos que entrar em contato com esse divino. Agora, praticamente tudo o que não é baseado na Bíblia está numa dessas duas ideias, em algum grau. Não há como escapar disso. Um diz, não há verdade, e o outro diz, a verdade está dentro de você. Um homem totalmente materialista como Bertrand Russell vai dizer, não existe verdade. Já a outra pessoa, em sua introspecção, vai dizer, em sua subjetividade, a verdade está dentro de você, você tem que achar ela dentro de você, você também faz parte do divino. E essas duas pessoas, Beverly e o Bertrand Russell, parecem ser extremos opostos no que estão falando. Um diz não há Deus, o outro diz Deus está dentro de você, você também é parte do divino. Mas o que eles estão dizendo
é a mesma coisa. E esse é o drama. Você pode dizer a mesma mentira de maneiras opostas e ainda ser a mesma. Elas estão dizendo o seguinte: quando você se levantar amanhã, não há ninguém para você obedecer, não há nenhuma palavra vinda de fora, não há um profeta que possa dizer algo para você, ou não há nada e não há um Deus para te dizer qual é a verdade. Portanto, a verdade não existe. Ele está seguindo um pensamento lógico de partir do fato de que não existe nada e tudo é uma grande coincidência e não faz nenhum sentido. Ou você encontra a verdade dentro de você, ou seja, ninguém pode dizer a verdade. Primeiro, na opção Bertrand Russell, não existe verdade para alguém te falar qual é. Na outra, não existe nada que possa te contrariar, porque a verdade está dentro de você mesmo. O que você sentir mais profundamente é a verdade para você. O que eles estão dizendo é a mesma coisa. Você não tem que se submeter a verdade nenhuma. Não há uma verdade vinda de fora. Ambas essas visões eliminam completamente a ideia de obediência, porque obediência significa submeter-se à verdade que vem de fora de você. Ambas estão dizendo: você mesmo é o seu profeta. Da mesma maneira que a gente vê hoje de manhã as maravilhas de ter Jesus como cabeça e rei, mas o que o mundo diz é: você é o seu rei, você é o capitão da sua alma. Essa aqui está dizendo o seguinte: a maravilha que a Bíblia está nos mostrando de Jesus como profeta, essa visão. Por isso que toda a mente humana, não importa se ela é subjetiva como a da Beverly, ou objetiva como a de Bertrand Russell, é a mesma coisa, é a mesma inimizade contra Deus. Ambas estão dizendo: você é o seu profeta. Você não precisa de um profeta. Jesus não é profeta. E você é o seu próprio portador de verdade. Você é o descobridor da verdade. Você acha a verdade dentro de você, ou você vê fatos apenas científicos que não estabelecem verdade nenhuma, porque eles só podem dizer o que é, mas não podem dizer por que é. Portanto, não há nenhuma lei moral aqui. E porque não há Deus, ou não há um Deus que fala para nós com palavras, você não tem que obedecer nada. Mesmo quando você fingir, baseado na Beverly, mesmo que você disfarce isso de cristianismo subjetivo, tudo tu está obedecendo. Olha, eu tive uma impressão, Deus está falando isso dentro do meu coração. É tudo você mesmo. Eu sinto que Deus quer aquilo, então é você mesmo. Você só está obedecendo o que você sente, o que você quer, o que você sonha. Porque não temos um Deus que falou, ou que temos que obedecer. Então você perde toda a verdade de que Jesus é um profeta, porque você não precisa de um profeta. Você vê isso? Isso é completamente diferente da visão da Bíblia sobre a verdade. É categórico. Nos versículos 22 e 23, talvez você não goste de ouvir isso, mas aqui está: pois Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará para vocês um profeta. Ele está falando de Jesus. Ele vai dizer o que está errado com você. Ele vai dizer que esse seu sentimento aí é pecaminoso. Ele vai dizer que essa razão que você dá para estar desse jeito é completamente errada. Não porque você sente que é errado ou que não é errada, mas porque a verdade é objetiva e ele é o profeta. Ele revela essa verdade, e o que você sente não diz nada a respeito dela. Vocês devem ouvir tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir, esse profeta será completamente eliminado. Ou seja, é impossível ser alguém do povo de Deus se você ouve ou você mesmo, Deus falando dentro de você, ou se você segue, mesmo dizendo não acreditar, não ser ateu, você segue os princípios ateístas do humanismo secular. Você não tem um profeta. Você, nos dois casos, é o seu próprio profeta. Não vê, estamos falando aqui de algo objetivo. O entendimento da verdade pela Bíblia é completamente diferente. Quando os profetas falavam na Bíblia, eles não diziam: bem, deixe-me dar algumas ideias para nós debatermos. As pessoas adoram debater. Não há nada mais inútil do que debater. Elas adoram debater, e cada uma debate segundo as suas próprias ideias.
A Bíblia não diz, olha, os profetas, eles não levantavam e diziam assim, Jeremias, olha, vamos levantar um temas para debate, para ver qual é a melhor coisa. Não. Eles diziam, bem, deixe-me lançar ideias para debatermos. Ele diz assim, assim diz o Senhor, Jerusalém vai ser destruída. Eu não gosto disso aí porque eu não acredito. Não importa, vai ser destruída assim mesmo. Eu não acredito que um Deus de amor vai deixar nossos filhos serem mortos e nossas mulheres mortas e todos serem levados. Vai, o que você sente no seu coração, o que você sonhou antes, o que você mais acha, o que você pensa a respeito de Deus, não vai mudar o fato. Ele disse, e eu como profeta não estou dizendo o que eu penso a respeito disso, ou as minhas ideias. Um profeta é como Arão era entre Moisés e Faraó. Arão fala para Faraó o que Moisés disse. Se você sente que isso é assim ou não, é totalmente irrelevante. Moisés disse e Arão está dizendo para Faraó. Se Faraó gostar ou não gostar, se ele endurecer seu coração, se ele agir de maneira contrária, ainda vai ser verdade o que Moisés disse. É assim a Bíblia. É por isso que as pessoas não gostam da Bíblia. A Bíblia que está num livro. Lutero diz, a verdade está no livro, não está nos nossos corações. A verdade está no livro. Ela é objetiva, porque ela não depende do que eu sinto. Eu amo muito meu filho, como ele vive nesse erro aqui, eu vou racionalizar esse erro. Você é um tolo, porque a Bíblia diz algo sobre o que teu filho faz que não tem nada a ver com o seu sentimento. Se você gosta, se você não gosta, se aquilo condena ou não condena o seu filho, o que você sente não vai mudar em nada, vai condenar do mesmo jeito, e você também. Então eles diziam, assim diz o Senhor. Jeremias diz assim, há um fogo em meus ossos, tenho algo que devo dizer, não é minha ideia. Você vê que Jeremias várias vezes pedia a Deus que ele não queria falar. Ele até está dizendo, eu não gostaria que fosse assim, eu não gostaria de ver Jerusalém destruída, não gostaria de ver ela arruinada, não gostaria de ver o templo derrubado e queimado, não queria ver milhares e milhares de corpos espalhados pela cidade, não queria. Mas Deus disse que vai ser assim. Paulo diz, aqui está a verdade, aqui está o Evangelho, essa é a verdade. Não importa o que você diz, o que eu digo, o que outra pessoa diz. Na verdade não importa nem se um anjo disser uma coisa diferente. Se um anjo de luz, ele não está falando de um demônio, se um anjo de luz aparecer para você numa visão no meio da noite maravilhosa, e seu brilho e esplendor deslumbrarem seus sentidos, você ficar tremendo e você sentir que está diante de algo maravilhoso e perder suas forças, e ele disser alguma coisa que não está de acordo com o Evangelho, seja anátema. Tudo que você sentiu não é nada. Não conte a sua experiência. Não, mas quando ele falou, eu senti que eu me derreti porque ele era um ser poderoso. Tudo isso é inútil, o que você sentiu, porque o que ele disse não é a verdade. O que Paulo diz para você fazer, você deve se submeter a essa experiência tremenda. Você deve contar ela como aquilo que dá autoridade ao que foi dito. Não. Ele diz assim, se a gente pudesse parafrasear, você deve pegar esse anjo pela cintura ou pelas calças radiantes que ele tem, pelas roupas radiantes, e expulsar ele. Como Paulo podia dizer algo assim? Como ele podia dizer que todas as minhas experiências e tudo que eu sinto e tudo que eu vi e todas as coisas maravilhosas não tem nada? Por causa do entendimento dele da verdade. A verdade é uma cópia impressa, e depois que ela está impressa, como nós temos na palavra de Deus, não importa mais o que você sente, não importa mais o que acontece com a sua família, não importa se as pessoas que você mais ama estão em desacordo com aquilo ou vão ser condenadas por aquilo. Está impresso, é objetivo, está no livro. Nada muda o que está lá, nenhum anjo. A única coisa que manifesta que você é filho de Deus é se Jesus é o teu profeta. E se ele é o seu profeta, você é alguém que se submete à verdade. É por isso que ele é rei, ele é sacerdote. Em cada uma dessas coisas, ou ele é realmente isso para você, ou você não está nele. Vem de fora de nós. E é exatamente quando a gente diz que algo é objetivo, é porque vem de fora de nós. Tudo que acontece dentro de você é subjetivo.
Você não confia em nada do que acontece dentro de você, porque é subjetivo. Acontece de modo hoje, dependendo de como você está, e pode acontecer de uma modo diferente, dependendo de como você vai estar amanhã, da situação que você vai estar enfrentando. Quando você tem uma verdade objetiva, quando você estiver com saúde, aquilo é verdade. Quando você estiver com doente, aquilo é verdade. Quando o seu filho for salvo, aquilo é verdade. Se o seu filho estiver perdido, aquilo ainda é a verdade. Está fora de você. O que você sente, o que você experimenta, não tem nenhuma relação com aquilo. Como você poderia confiar em algo a menos que estivesse fora de você? Como você ousa confiar algo dentro de você? Dentro de você está cheio de enganos e mentiras. Como você, que tem um coração enganoso, separaria o que é engano e o que é verdade no que você sente? A Bíblia nunca diz para você ser guiado por nada subjetivo. O que eu sinto, o que eu percebo, mesmo que você sinta coisas maravilhosas. Como você pode confiar em algo subjetivo é confiar em você mesmo. Confiar que Deus falou algo no seu coração que não está na palavra de Deus é confiar em você. Agora, como você ousa confiar em si mesmo? Como você ousa ser a fonte da verdade? Como ousa fazer dos seus sentimentos a fonte da verdade? É isso. Se você faz isso, Jesus não é o teu profeta. Você já ouviu falar em levantar-se puxando o seu próprio cadarço, ou você conseguir levantar aqui você mesmo puxando sua calça para cima? Você pensa, isso é ridículo. Se eu mesmo puxo a minha calça para cima, eu não tenho como me tirar do chão. Não é possível. Lógico, você não pode fazer. Como você poderia fazer? Tem que haver uma coisa fora de você para levantar você. Se você vai ser erguido do chão, tem que ter um cabo, tem que ter uma coisa presa a você, tem que ter uma coisa que não seja você que te levante. Você mesmo, não importa que força você exerça, pode se levantar no ar. Tem que haver uma outra coisa em que você esteja apoiado, além de você mesmo, para te levantar. Se você está se afogando num rio, você não pode simplesmente sair de lá assim, se levantando do rio. Alguém tem que jogar uma corda. Tem que haver uma coisa fora de você que te tire de lá. Você mesmo você não pode levantar você mesmo pelas calças. Tem que haver outra coisa que esteja apoiado além de você e fora de você para te levantar. A Bíblia fala sobre esse tipo de verdade, não a verdade de apenas fatos científicos, mas a verdade absoluta. Não a verdade de experiência subjetiva, o que eu sinto, o que eu não sinto. A Bíblia nos diz que vem através de Cristo a verdade. Ele veio dar testemunho dela. Jesus Cristo trouxe a verdade com ele. Mas vai mais longe. Não diz apenas que Jesus traz a verdade. A Bíblia diz finalmente que Ele próprio é a verdade que Ele traz. Isso é muito notável. E portanto a gente olha para isso com um pouco mais de cuidado no nosso pouco tempo. No versículo 18 diz: foi assim que Deus cumpriu o que Ele havia predito para os profetas. Essa palavra todos é muito importante, não é? Por todos os profetas. Ele está dizendo que, embora tenha havido profetas por anos e anos, e que falou de muitas formas e de muitas maneiras, eles estavam falando sobre apenas uma coisa: nós não somos os profetas, nós não temos uma mensagem. Todos nós só somos aquele que aponta para um único profeta. Só existe um profeta, só existe um sacerdote, só existe um rei, só existe um cabeça. Todos só apontam para ele. Todos não são os profetas ou o profeta, só ele é. Mas adiante no versículo 24 diz: de fato, todos os profetas de Samuel em diante, quando falaram, previram estes dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança. O que significa que tudo o que os profetas falaram se cumpriu em Jesus, o único profeta. Profeta, sacerdote, rei, mas aqui é o profeta. Se Jesus não é o teu profeta, se há qualquer outra fonte de autoridade na tua vida, inclusive você mesmo, você não está em Cristo. Só está em Cristo em quem Ele é o cabeça, em quem Ele é o sacerdote, em quem Ele é o profeta. De manhã olhamos Ele como cabeça, como autoridade, como rei, mas agora estamos olhando para Ele no profeta. Ele é o meu profeta? Ele é o único profeta? O que significa que em tudo o que os profetas falaram,
se cumpriu nele. E no início do livro de Hebreus 1 e 2, Deus diz isso com outras palavras maravilhosas. No passado, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, de muitos modos, mas nesses últimos dias, ou seja, do dia da primeira vinda até quando Jesus voltar, porque esses são os últimos dias, o que nós estamos vivendo, nesses últimos dias, Ele nos falou por seu Filho, pelo profeta, finalmente. E Ele é o último, porque se todos os profetas falaram dele, para que haveria mais profetas agora? Não é? Todos os profetas apontavam que o profeta viria, mas o profeta já veio e falou, e agora acabou. É ótimo por causa de duas pequenas palavras gregas aqui, né, que nós temos: de muitas maneiras, polímeros, e de muitas formas, polítropos. De muitas maneiras, ou seja, em partes e pedaços. Deus falou com vocês. Parecia, um profeta dizia algo, o outro dizia algo, essas muitas partes foram formando algo. Mas agora Jesus Cristo não deu mais nenhum pedaço, Ele deu o todo. Ele deu o completo. Ele revelou o Pai completamente. E é de tal maneira que só o que Ele revelou é a verdade. Ninguém vai ao Pai pelos muitos profetas, vai ao Pai só através dele, como profeta. Por quê? Porque não pode haver mais profetas. Porque todos os profetas apontavam para o profeta. Ele vindo, agora qualquer profeta que vier será um falso profeta. Porque ele está apontando para quem? Se todos os profetas, desde Samuel, estavam apontando para Cristo, depois que Cristo veio, para quem um novo profeta serviria? Para apontar e para falar algo? Se o profeta mesmo que trouxe a revelação final já veio. Jesus Cristo não apenas traz a verdade, Ele é a verdade que Ele traz. Ninguém pode trazer mais nada, porque como alguém poderia trazer mais do que Cristo? Jesus Cristo não apenas nos diz como viver, Ele é a vida que opera em mim, a vida que eu devo viver. Jesus Cristo não é apenas aquele que nos dá as palavras de Deus, bem, Ele é a palavra de Deus. Agora, Ele nos diz como viver, e Ele é o poder e a vida que me faz viver como Ele diz. Ele diz que devemos perdoar o próximo, Ele diz que muitas coisas sobre como viver, mas essa passagem está nos dizendo que abaixo de tudo isso é algo que vai muito mais fundo. Jesus Cristo não apenas nos diz como viver, Ele é a vida e o poder pelo qual a gente viu Paulo orando hoje de manhã, para que eles conhecessem o sobreexcelente grandeza do poder incomparável de Deus através deles. Então João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra aqui é logos, Cristo é o logos. E quando João, o escritor do Evangelho, escreveu essa palavra, ele estava usando um termo filosófico, carregado, poderoso. Durante séculos e séculos, todos os grandes filósofos, e os maiores que já existiram, já tinham vindo, estavam atrás exatamente disso, do logos. E os filósofos gregos diziam: há uma verdade, há um princípio que nos dá a razão pelo qual nós existimos. O propósito é a lógica, não é? E as pessoas, eles queriam achar o logos, a lógica. Por que eu existo? Por que a minha vida existe? Qual é o sentido de todas as coisas? Eles queriam ter um conceito de universo, não é? Por que quer dizer universo? É a união da diversidade. Há muitas coisas diferentes no mundo que a gente vê, no universo que a gente vê, mas aquilo não é um universo se não tiver algo que os ligue. É só um caos. Mas se há algo que liga todas essas coisas diferentes, você agora não tem uma diversidade sem sentido, você tem um universo. Qual é o significado da vida? Esse é o logos. Qual é o princípio? A verdade é que tudo está indo para um propósito que faria sentido nas coisas, que mostraria a lógica das coisas. Só o logos pode trazer a lógica das coisas, pode trazer aquilo que Bernstein sonhava,
mas não tinha. Durante séculos, então, os filósofos discutiram. Uma vez eu preguei aqui, começando sobre Tales de Mileto, né, o primeiro, assim, o pai da ciência e o filósofo inicial, e fui indo até chegar aos epicureus, passando pelos grandes filósofos. Um sermão que eu preguei há um tempo atrás, nem sei qual é o nome que está na internet. Nós podíamos fazer um resumo do que pregamos naquele dia, mas é óbvio que o tempo não dá, nós temos muito pouco tempo. Mas Heráclito, ele dizia que há um ponto unificador, esse é o Logos. Não há nada absoluto, tudo é mudança, mas tem que ter uma coisa que una todas as coisas. Tem que ter uma coisa que faça dessa diversidade um universo. E no tempo de Jesus, todas as escolas filosóficas já tinham se esgotado para encontrar isso. E você pode botar os maiores: Sócrates, Aristóteles, Platão, e mesmo toda a filosofia que veio depois é apenas nota de rodapé perto da obra desses filósofos. Eles vieram antes, né, e já tinham debatido isso durante muito tempo. Como eu disse, eu falei a respeito disso aqui, falando sobre todas as correntes filosóficas, até chegar aonde as pessoas estavam quando Jesus chegou ao mundo, e quando Paulo, por exemplo, estava pregando no Areópago, falando com aquelas pessoas, com aquela cultura que trouxe essas mentes tão brilhantes, que pensaram tão profundamente a respeito disso, que traz insights maravilhosos. Se nós pudéssemos, nós olharemos hoje. Mas no tempo de Jesus, as únicas escolas filosóficas gregas que ainda existiam eram os estoicos e os epicureus. E quem eram eles? Os estoicos diziam: não há verdade. Depois dessas grandes mentes terem vasculhado, descoberto coisas incríveis, os estoicos diziam: então você cria a sua própria verdade. Você vê, nós não temos pensamentos novos, queridos. Os pensamentos de Bertrand Russell, de que nós criamos a verdade, de que não existe uma verdade porque não existe um logos, são o pensamento dos estoicos. O pensamento que dirige a nossa sociedade, ele é o mesmo pensamento dessas grandes mentes do passado, só que de uma maneira muito mais superficial, e piegas do que eles experimentaram. Então os estoicos diziam: olha, não há nada, mantenha seus lábios rígidos, faça o melhor que puder e depois enfrente a morte. Essa é a vida. É assim que você vai encontrar um pouco de serenidade e um pouco do que você poderia chamar de verdade. Os epicureus já diziam o contrário: tudo é relativo, como grande parte dos nossos dias diz hoje, quando não é uma mistura dos dois. Então viva o que quiser, divirta-se, faça sexo com quantas pessoas você puder, tente maximizar seus prazeres ao máximo, porque em breve você vai ser produtos químicos decompostos numa sepultura. Essa é a vida, não há nada. Isso é desesperador, não pense muito nisso, se divirta. Tente ganhar dinheiro, tente maximizar o prazer e fazer sexo, e depois morra. E João então chegou com uma bomba nesse mundo que já estava estabelecido assim, e ele diz: pessoal, há um homem que veio, que tem a verdade, que encontrou Logos. Não, ele disse mais: há alguém não só que trouxe a verdade, ele próprio é o Logos. No princípio era o Logos. É o que Paulo, ele resume o Logos dizendo: tudo foi feito por ele, para ele e por causa dele. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é que faz a diversidade que parece caótica do universo e de homens, principados, do mundo espiritual e do mundo físico. Ele é a única coisa que dá unidade a isso, é que faz dessa diversidade uma unidade, um universo. E veja bem ali no versículo 17, 18 e 19: Ele pode limpar nossos pecados e trazer refrigério e poder e vida de Deus para a nossa vida. Por causa disso, sim, precisamos saber como viver, mas nós precisamos disso pessoalmente. Não precisamos ficar para sempre, só porque hoje em dia, queridos, sinceramente, eu acho que a igreja é a grande desculpa do fracasso dos cristãos.
cada um de nós vai estar no céu ou no inferno individualmente. No final, vai ser totalmente inútil você no inferno falando da igreja ou falando da sociedade. Ninguém vai ser condenado porque fazia parte de uma sociedade. Ninguém vai ser condenado porque fazia parte de uma igreja falsa. As pessoas vão ser condenadas porque elas são falsas, porque elas são mais. Jesus não vai dizer: eu não conheço a sociedade que você pertencia, não conheço a igreja que você estava. Ele vai dizer: eu não te conheço. Ah, mas a igreja, os pastores, eu não te conheço. Nunca fui seu profeta. Você usou a culpa da igreja de uma coisa coletiva, que todos gostam de usar, para fingir que você não seguiu o seu próprio desejo, o seu próprio coração. Eu nunca fui seu profeta. A coletividade das coisas não vai livrar ninguém. Ninguém um dia vai ser julgado por pertencer a Campo Grande, ou ao Rio de Janeiro, ou a Sodoma e Gomorra. Cada um vai carregar o seu próprio pecado, e vai ser totalmente inútil dizer que Sodoma era muito má. Você é mau, é o que você vai ouvir. Aparte-se de mim, maldito. Não Sodoma, não a sua igreja, não as pessoas. Você, eu não te conheço. Por causa disso, sim, precisamos saber como viver, mas precisamos sabê-lo pessoalmente. E ainda que você vivesse na pior igreja do mundo, você podia ser como aquela pessoa que sozinho se levantou pela verdade no mundo, e tudo estaria bem na sua alma. Você podia ser Atanásio. Quando todo o evangelho se corrompeu, Atanásio ficou sozinho com a verdade. Em vez de dizer: a igreja está toda horrível, a minha vida agora é um fracasso por causa da igreja, Atanásio se levantou. Ele era um homem pequeno, e agora nós temos a expressão que ficou até na sua sepultura: Atanásio contra o mundo. Todos os bispos, Atanásio, toda a igreja, não importa, está errado, mas eu não vou ficar no erro porque está errado. Precisamos viver para Cristo. Você vive para Cristo? Não diga se a tua igreja vive para Cristo, se o cristianismo dos nossos dias vive para Cristo, ou vive para o mundo, ou vive para a cultura. A questão é: você vive para Cristo? Ele é teu profeta? Não adianta dizer que Cristo não é o profeta da igreja dos nossos dias. Ele é o teu profeta. Se ele é o teu profeta, está tudo bem. Se ele não é, o fato dele não ser o profeta da sua igreja não vai melhorar em nada. Por causa disso, sim, precisamos saber como viver, mas precisamos sabê-lo pessoalmente, e precisamos do poder, já que ele é a própria vida que ele revela. Precisamos viver para ele, precisamos servi-lo. É assim que nós encontramos o nosso propósito. Você não encontra o seu propósito porque a igreja é de uma forma, mas porque você não vive para ele. Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Você vê, o pronome é pessoal. Ele diz: o amor de Cristo constrange a igreja. Ele diz: o amor de Cristo me constrange. Se ele não constrange mais ninguém, eu não sei, mas ele me constrange. Eu vivo para ele. Quando Paulo diz: porque não mais vivo, ele diz: porque não mais vive nós, mas a vida que nós vivemos agora, não vivemos na carne. Ele podia dizer assim, pensando no coletivo, mas ele disse: a salvação, queridos, é uma questão em que Jesus precisa ser seu profeta, e você só é conectado com o outro, com o povo de Deus, se outros para os quais ele também é profeta, então vão estar em comunhão contigo. Mas Paulo usa pronomes pessoais na primeira pessoa. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que morreu por mim. Você vê, ele está sendo falando sobre ele. Não adiantava ele ter razões para o fato de que ele não vivia para Cristo, culpando as igrejas que eram rebeldes nos seus dias. Jesus Cristo não apenas nos dá verdade com as quais podemos ordenar nossas vidas. Você não vê? Ele é a verdade, devemos viver para ele. Então todas as verdades vão encontrar seu lugar. Como todo o universo se transforma em universo, em suas diferenças imensas, em Cristo. Nele todo o universo se conecta. Tudo que é diverso se torna um universo. A verdade que dá origem
a uma filosofia. Você pode falar sobre a filosofia que surge da crença cristã, mas a verdade não é uma filosofia, porque a filosofia é produto dos pensamentos humanos tentando encontrar algo. Mas essa coisa que é a verdade, ela é uma força dinâmica, é um poder que toma todos os departamentos da sua vida. E como não é uma filosofia sua, ela não atinge, ela atinge minhas afeições, mas não atinge a minha vida financeira, ela atinge isso, mas não atinge os meus relacionamentos com a minha esposa, com a minha família, ela atinge isso, aquilo. Não, ela é um poder. O cristianismo é Cristo, porque Jesus Cristo vem e porque somente através dele podemos encontrar nosso logos, ou seja, ele é o profeta, nosso significado, podemos dizer que ele é a verdade. E é disso que está falando. Quando você ouvir falar que Jesus é o profeta, você tem que entender se ele é o profeta na sua vida ou não. Agora, Jesus Cristo não é uma verdade abstrata, ele é o seu alfa e seu ômega. Ele é a coisa pela qual você foi criado, e ele é a coisa pela qual você vai encontrar o fim que vai glorificá-lo mais. Se você vai glorificar Cristo, não é uma discussão, todos vão, homens, anjos caídos, demônios e anjos não caídos, homens perdidos e homens salvos, vão glorificar a Ele, porque todos que encontram nele o seu alfa, vão encontrar nele o seu ômega. Agora, como será que você irá glorificá-lo? Faz uma grande diferença. E como aqueles que têm ele como profeta vão glorificá-lo eternamente, é completamente diferente do que como aqueles que vão glorificá-lo e nunca o conheceram como profeta. Tem que haver algumas pessoas lá fora que estão dizendo: eu acho que entrei em uma máquina do tempo aqui. Você deve estar brincando, você está falando sobre a Bíblia como se fosse um livro de verdades absolutas, incontestáveis, quando sabemos que a Bíblia agora é apenas um livro escrita numa época muito distante. Você está falando comigo agora de uma maneira interna e profunda. E será que você quer voltar o relógio para aquele tempo da história, onde as civilizações simplesmente tinham uma fé? E eu estou livre desses dogmas. Você ouve isso no mundo e você ouve isso na igreja. Agora, eu gostaria que você visse o que significa viver consistentemente com isso. Algumas pessoas transformam isso em humor quando não podem encarar a realidade. As pessoas podem brincar sobre a sepultura. A vida acaba toda na sepultura, mas então ela vive o resto da vida com medo dela, porque de fato ela não pode brincar a respeito disso, nem se sente em paz. Então ela vai ter que realmente se encher, se entorpecer de entretenimento para não pensar que o fim dela é aquele que ela está dizendo simplesmente que é para ela mesma ser durante um tempo o seu próprio profeta, sem pensar nas consequências finais. E Jacques Monod, que é um biólogo, um biólogo molecular francês, ganhador do prêmio Nobel, ele diz: o universo não estava grávido de vida, nem a biosfera com o homem. Nosso número surgiu como se fosse num jogo de cartas. É de admirar que, como pessoa que acabou de ganhar 1 milhão ou milhões no cassino, nos sintamos um pouco estranhos e irreais. Nossa existência é irreal, porque é só a sorte que alguém teve num cassino que vai acabar. E porque Deus não está falando conosco, se isso é o que você acredita, você não pode falar com os outros realmente nada que seja substancial. Você pode pensar que a maneira para a humanidade seguir é através do amor, mas o que isso quer dizer? Você vai ter que definir o que é amor, e suas ideias não definem a realidade. Nem isso que você chama de amor é amor de verdade. Nada do que você diz é a realidade, nem cria o universo. Isso não vai tornar a sociedade melhor. Que sociedade fala mais de tolerância e amor do que a nossa? E ela é cada vez mais horrível. E as pessoas que falam de tolerância são totalmente intolerantes. Elas acham que quem não concorda com elas deve ser eliminado. Aqui está alguém do outro lado, que teve experiência com Deus. Ele diz: eu vejo o caminho para nós seguirmos.
não é? Eu sinto dentro de mim que a única maneira do mundo ser livre e conseguir plenitude é matar 6 milhões de pessoas que são a chaga do mundo. E as pessoas podem se indignar ou não com essas ideias, mas quando você não tem um profeta, nenhuma ideia está certa. E simplesmente uma ideia vai ter que se sobrepor à outra. Não há espaço para nenhum heroísmo, porque o heroísmo é você não pensar nas consequências, você pensar que existe algo certo e errado e fazer aquilo a si mesmo, mesmo que aquilo traga riscos que todo bom senso diria que você não devia correr, se não existe verdade nenhuma. Então eu falei, e vou terminar falando sobre Atanásio, é um dos grandes heróis para nós. Há o credo atanasiano. Então ele era um anão. A gente não sabe se ele era um anão mesmo, mas ele era muito pequenininho. É engraçado que um homem tão pequenininho enfrentasse o mundo todo. Ele tinha a pele escura, então chamam ele de um anão negro. Ele viveu há 1300 anos atrás, 1400 anos atrás. Ele era um grande cristão. Ele viveu num período em que havia uma controvérsia muito grande. Um homem chamado Ário decidiu algo que ainda existe até hoje, primeiro ele descobriu que se você tiver uma boa lábia, não importa, se você tiver carisma suficiente, você pode viver uma vida e conseguir muito prestígio e dinheiro através disso, mesmo com mentiras. E Ário decidiu, sentindo, sendo ele mesmo o profeta dele mesmo, que Jesus não era Deus, que ele era alguém que Deus enviou, que ele era grande, que ele era maravilhoso, isso no meio da igreja, mas que ele não era Deus. E porque Ário era tão carismático, porque ele era tão grande, porque ele era tão persuasivo, a maior parte da igreja acreditou nele e começou a segui-lo e destruir completamente, destruir no sentido prático do meio da igreja, a verdade sobre Deus. A igreja estava agora em perigo de se transformar em algo totalmente oposto ao que é a verdadeira igreja. E se Jesus não é Deus, todo o cristianismo cai. Apesar de que você vê, a maior parte da igreja abraçou isso e achava que a igreja continuava sem o profeta, sem a verdade. A verdade é tudo. Nós queremos que cada pessoa no mundo tivesse um lugar para ouvir a verdade de Deus, mas as pessoas nunca vão ouvir de mim: frequente um lugar que não pregue a verdade, porque frequentar um lugar é mais importante que a verdade. Porque isso é que muitas pessoas têm ouvido. Você está aí no Japão, está num lugar onde não tem nenhuma igreja, tem que enfrentar com alguma, porque você tem que congregar. Congregue com o erro, congregue com o falso, mas congregue, como se congregar fosse... Congregar é ótimo, mas não com o erro, não com a mentira, não com o que é falso. Dizer para alguém: olha, se na sua igreja, na sua cidade só tem uma igreja que não pregue o evangelho, você tem que ser dela a si mesmo. Isso é o legalismo na sua forma máxima. É fazer de pertencer a uma igreja algo mais importante do que a verdade de Deus. Era Lutero dizer: olha, se em toda a Europa só tem igreja católica corrompida, certifique-se que você tem que ser de alguma delas, mesmo que elas não preguem o evangelho. Lutero não podia dizer isso, não podia dizer isso a ninguém. Se na cidade dele só existisse igrejas corrompidas como estava na Idade Média, ele não tinha que pertencer a nada, até que um grupo de pessoas como ele pudesse realmente ser reunido como uma igreja local que tivesse compromisso com a verdade. Eu, Josemar Bessa, se morasse numa cidade onde não houvesse nenhuma igreja, você dissesse assim: ó, só tem aquela igreja ali, só tem a Universal, mas você tem que congregar, vá para lá. Eu não queria. Eu passaria minha vida e morreria sem estar congregado em lugar nenhum, mas nunca congregaria com o erro. Eu nunca daria esse conselho a ninguém. Acho que a pessoa deve orar, deve até chorar diante de Deus, que na sua cidade a verdade se estabeleça como igreja, mas que ela deva participar, apoiar com o seu dinheiro, com a sua vida, algo que pregue uma falsidade no lugar do evangelho. Eu não posso.
E não vejo como nada de bom possa surgir disso, a não ser o desvio daquela vida. Isso nunca foi o conselho de ninguém que ame a Deus de verdade. Só de pessoas que amam mais uma estrutura social, se relacionar com pessoas, que isso é tão importante que a verdade deixa de ser importante, Cristo deixa de ser o nosso profeta. Se há um lugar onde o evangelho não é pregado o humanismo secular, aquele não é o lugar para a pessoa estar. Mas se não houver outro, então ele vai ter que esperar, ele vai ter que orar. Talvez através dele um dia Deus possa começar, mas eu também não posso dizer para alguém que ele deve ser o fundador, como se isso fosse tão simples. Ele deve orar, ele deve esperar, mas ele deve um dia congregar em um lugar verdadeiro e não com a falsidade. Porque é como se o único lugar que eu tenho numa cidade aqui é uma igreja longe das verdades da graça de Deus, ou uma igreja católica ali, ou uma igreja evangélica totalmente distorcida, que aquilo é melhor do que nada, aquilo é pior do que qualquer coisa. É pior do que nada, é óbvio que é pior. Como é pior você, sem comida, comer veneno porque você precisa comer alguma coisa. Então Ário, ele não ficou assim, olha, é importante todos estarem na igreja. Não, essa igreja que está negando que Cristo é falsa. Lutero fez a mesma coisa, os puritanos a mesma coisa. Atanásio disse, não, a igreja inteira está pregando isso agora, a igreja inteira foi atrás de Ário, mas está errado, de acordo com o único profeta que nós temos. Nossa fé está em jogo aqui. Vocês podem continuar na igreja, os bispos estão falando isso, as reuniões são imensas, mas não há mais evangelho lá. Este é um dos artigos sobre os quais a igreja é verdadeira ou não. Você não pode pegar as doutrinas da graça, jogar lá no lixo e dizer que aquilo ainda é o evangelho. Existe evangelho sem a graça? O evangelho é a graça de Deus. Porque ele constantemente se manifestou por isso, ele foi perseguido, ele estava constantemente sendo expulso, exilado de cada cidade, porque o bispo de cada cidade expulsava Atanásio, e ele estava constantemente perdendo todos os seus bens, todo o seu dinheiro e todo o seu sustento, ele estava constantemente sendo incomodado, mas eventualmente ele venceu, porque ele tinha o profeta do lado dele, o único. Não importa quantos outros profetas falem qualquer coisa, só existe um, e se você só está salvo, você está nesse um. Então o credo atanasiano foi um credo que, com base em seu trabalho, toda a igreja foi abençoada, como foi através de Lutero, que ele afirmava que Jesus Cristo era quem ele era o Deus do verdadeiro Deus. E quando ele morreu, na sepultura dele colocaram em latim, Atanásio contra mundo. Ou seja, Atanásio ficou sozinho contra o mundo inteiro. Como alguém pode fazer isso? Se não existisse a verdade, isso é a maior tolice. Se todo mundo tem uma opinião, a melhor coisa é você concordar com ela. Se você está numa cidade onde só tem igrejas distantes do evangelho, é melhor você participar de alguma delas. Agora, se existe uma coisa chamada verdade, e se existe um profeta, o único profeta, então vale a pena você ficar contra o mundo inteiro. É óbvio que se você está contra o mundo inteiro, como Ário ficou, ele não tinha nenhum lugar para estar junto em comunhão com várias pessoas, porque todas as pessoas podiam estar em comunhão com ele se ele concordasse que Cristo não era quem Cristo é. Atanásio contra o mundo, você sabe o que isso significa? Atanásio contra o mundo significa que a ideia de heroísmo, ela pode ser real exatamente porque existe uma coisa chamada verdade. Vale a pena ficar sozinho, vale a pena morrer, vale a pena qualquer coisa. Ele olhou para o mundo todo, e o mundo todo estava errado, então ele disse, está todo mundo errado. Era Atanásio contra o mundo, não porque Atanásio tinha uma opinião, porque senão ele também era um profeta de si mesmo, mas porque Deus diz quem seu filho é, e ele é Deus. Se não há tal coisa como essa verdade assim, então você não tem um profeta. Se você acha que o evangelho pode ser distorcido de várias maneiras e ainda está tudo bem, é porque você é o seu próprio profeta, e você acredita que cada um é o seu próprio profeta, e de que cada igreja é o seu próprio profeta, e pode ter as suas próprias opiniões sobre as coisas. Mas se nós temos um profeta, o único profeta, então há uma só verdade, o que ele diz. Se Jesus é o profeta do Pai, como
Arão era o profeta de Moisés. Arão tinha que dizer tudo o que Moisés dissesse, não importasse as consequências que viria por causa da reação de Faraó. Arão não tinha mais nada para dizer. Arão não tinha que dar sua opinião para Faraó, não tinha que dar a visão dele que poderia acertar as coisas e fazer as pazes. Arão tinha que falar o que Moisés disse. E se isso não é verdade, acabou, é uma ilusão. Uma igreja que não tem Cristo como profeta não é uma igreja. Um cristão que não tem Cristo sozinho como profeta não é cristão, não é salvo. E tudo que vai ser são as nossas próprias opiniões, porque em qualquer relação que seja, quando nós tiramos de Cristo como profeta, todos nós viramos o profeta da nossa vida. Nós vamos concordar com o que quisermos, não concordar com o que não quisermos, e vamos sempre encaixar as coisas naquilo que é mais confortável para nós. E você só pode ter isso se você se submete ao profeta, e você então finalmente encontra a paz, porque esse profeta, ele diz a verdade sobre você, a verdade que você não pode encontrar. Você pode dizer assim: eu vou encontrar a minha verdade, mas isso não existe. Um pássaro, ele é pássaro se ele tiver, como um avião voa. O avião voa porque os engenheiros respeitam as leis da aerodinâmica. Aquelas toneladas, você olha assim, isso nunca vai poder voar. Mas se você fizer e respeitar as regras de que vai haver mais pressão do ar na parte de baixo da asa do que na parte de cima, aquelas toneladas vão voar, porque essas são leis fixas. Mas se aquele avião seguir outra lei, ele não voa, ou ele cai. Então você não busca dentro de você o seu desejo mais premente para descobrir quem você é. Nossos desejos são totalmente conflitantes e eles nos fazem infelizes, porque o meu desejo ao mesmo tempo é ter saúde e um corpo bem estruturado, enquanto o meu grande desejo também é comer chocolate. Só que os dois desejos estão em choque. O homem está sendo destruído pela concupiscência desses desejos, que são desejos em choque, destrutivos. Então você precisa de um profeta para dizer qual é o desejo certo. Esse desejo que você está sentindo parece muito legítimo, mas ele é destruidor. O desejo que está de acordo com a sua alma, com o design para que a sua alma foi feito, é esse aqui. Esse é o desejo que vai fazer você ser pleno. Você não descobre isso, você não sente isso, um profeta vai te dizer. Como alguém vai dizer qual é a lei da aerodinâmica para um avião voar. Não importa o que você sente, se não houver mais pressão do ar abaixo da asa, não vai voar. Um peixe, ele não pode sentir vontade de voar para ser livre. Ser livre não é fazer o que você quiser, ser livre é fazer aquilo pelo qual você foi feito para fazer. E só o teu profeta, só o profeta pode dizer, porque nele foram criadas todas as coisas, e nele todas as coisas encontram o seu alfa e o seu ômega. Então o apóstolo Paulo diz assim em Colossenses 6,16: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. É isso que diz que sentimentos em mim devem ser descartados, desprezados, odiados, que sentimentos abraçados. É isso que vai dando para mim o meu profeta, o único profeta. Não há outros profetas. Todos os profetas apontavam para este profeta que trouxe a palavra final, porque ele mesmo é a palavra, ele mesmo é o alfa e o ômega. Olhe para Jesus Cristo. Toda vez que ele esteve em aflição, em apuros, o que Jesus fez? Ele leu o livro do último pensador secular. Jesus, em todas as suas aflições, se voltou para a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Ah, não vai morrer. Está escrito que eu vou morrer. Eu vou morrer. Não importa como eu me sinta, não importa se eu sinta tanta agonia que eu sou sangue, ainda é a coisa que eu devo fazer. Eu devo ir nessa direção, não porque eu estou sentindo tudo muito confortável, mas porque esse é o único lugar, é para isso que eu vim. Esse é o logos da minha vinda, é a razão, é o design da minha vida. Eu vim para dar minha vida.
Não importa se eu sinto e sou o sangue para ir nessa direção, eu irei nesta direção. E é assim que o Pai é glorificado em mim e eu no Pai. É assim que a plenitude de alegria para sempre jorra. Então o que nós temos que perguntar hoje, quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra e não o que ele sentia naquela hora. Ele sentia fome, sentia cansaço. O que ele sentia não tinha a menor importância para dirigir ele. Ele usou a palavra. Quando ele estava na cruz, ele usou a palavra. Cada sofrimento ele disse, para que se cumprisse a palavra, ele disse: eu tenho sede. Você está perguntando por que não pode lidar com seus problemas? Você vai para algum outro lugar a não ser a palavra. Você não pode realmente lidar com eles, porque você não tem um profeta. O que você tem que pensar nesta noite é se a tua vida é uma vida que realmente tem o profeta. Se ele é o teu profeta, então ele é também o seu rei, então ele também é o seu sacerdote, então ele é também o sacrifício, então ele também é a propiciação, então ele também é a sua justiça. Mas se ele não for o teu profeta, ele não é nada disso. Se ele não for o teu cabeça, como vimos de manhã, ele também não é o teu profeta. Você não pode ter partes dele, você só pode ter ele integralmente, com todos os seus ofícios: rei, sacerdote, profeta. E é assim que nós conhecemos a verdade. Ela nos liberta, nos conduz, e nada pode parar a verdade, que é o próprio Filho de Deus, até estarmos à direita de Deus para todo sempre. Vamos ficar de pé. Pai, nós te agradecemos por esta noite, que cada um de nós aqui conheça teu Filho como rei, como profeta e como sacerdote, como iremos olhar outro dia, e todos os ofícios de Cristo possam ser vistos claramente em nossas vidas. Não há nada, senão, Pai, em nossas vidas, por mais difíceis que sejam, que, senão, Pai, nós não podemos responder como está escrito. Independente do que estivermos sentindo, independente do que nos assedie, Senhor Pai, independente se não chegamos a tal, mas independente que a aflição daquele dia seja tal que nos fizesse suar sangue, ainda assim nós deveríamos dizer: como eu não beberia o cálice que o Pai me deu? Como eu iria além do que o meu profeta disse? Como eu estaria além do que o cabeça, que é o poder em mim, o poder que não tem termos de comparação ou escalas, opera em mim? Como eu podia ir além do meu sacerdote? E que cada um de nós, Senhor Pai, pela tua graça, realmente, ao dizer que crê em seu Filho, não tem algo vago em sua cabeça, mas que Cristo seja, na vida de todos nós, o profeta, o rei, o sacerdote, porque é a única maneira de nós sabermos que nós somos dele e ele é nosso, e de que o destino dele, à sua direita, é o nosso destino para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, turba em escárnio, desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção.
Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo